Olá, Ariston, meu amigo! Seja bem-vindo a mais um Manicômio. Semana de Natal, Ariston! Que maravilha! Semana de abraços, semana de beijos, de confraternização com a família, com os amigos. Essa data é muito importante, é uma data em que os ânimos se acalmam e as pessoas ficam mais cordatas, mais gentis e todas desejando para o próximo futuro melhor. Muito bom, é época de reuniões de família, amigos e muita rabanada, não é, Ariston? É verdade, rabanada, presunto, pernil, tanta coisa, ameixas, castanhas. É uma comida que não é muito apropriada para o nosso clima, mas é bem variada e bem apetitosa. Tem até o tal do Chester, que nunca ninguém viu um Chester, não é verdade? Chester é uma invenção industrial. Deve ser um frango acelerado. Deve ser um peru menor, né? É um peru meio esquisito, né? Ariston, e essa história do Papai Noel aqui no clima tropical, usar essa roupa que eu tô vestindo, vermelha, é roupa de frio, Ariston? Mas a gente começa a admitir as coisas. É pela colonização. Nós fomos colonizados por países europeus e americanos e começamos a adquirir hábitos que não eram novos. O nosso Papai Noel devia ser o Saci Pererê, devia ser assim, um personagem da nossa cultura. No entanto, é esse velhinho doce e alegre que a gente conhece. É, porque lá fora, nessa época, é inverno, aí ele tá todo agasalhado. Chega aqui, morre de calor, né? Fica mais magro para engordar no próximo ano. Muito bem. Ariston, vamos falar de política porque tem muita coisa acontecendo aí. Quer começar com a política o quê? Estadual? Seria bom. Manda lá, tá cheio de deputado aí entrando em cana? Esperado. Essa Assembleia do Rio de Janeiro hoje, eu acho que é a mais fraca da história do Rio de Janeiro. Você não conhece os deputados, não conhece os seus representantes. E o que é grave? Cada um deles tem um apelido. Tem um que era até PH das Joias. Tem o outro que é não sei lá do Valão. Tem o outro que é da ambulância. Chiquinho da ambulância, Joãozinho do transporte. Cada um tem um sobrenome que não é o sobrenome dele. Então nós estamos entregues a desconhecidos, que cada um se elege na sua base e traz de lá as virtudes dessa base e os defeitos dessa base. E esses defeitos são jogados para todo o Estado e dá no que dá. Quem chega lá, com raríssimas exceções, chega para tirar vantagem. Essa que é a verdade. Mas, Ariston, faz um panorama agora da política no nosso estado. O que teremos em 2026 que está chegando? Eu acho que vai haver uma grita da população na busca de melhores representantes. Nós teremos a necessidade de depurar essa política do Rio de Janeiro, fazer uma verdadeira revolução pelo voto. Nós precisamos de um governador que apresente, não é porque ele seja amiguinho de ninguém, é que ele apresente um projeto consistente para o Estado. Nós temos que procurar novas posições políticas para garantir um voto consciente. E é isso que a gente espera dos candidatos no Rio de Janeiro. Você está falando de projetos ideais, não é? Resolver a moradia, a saúde, a violência, que é a segurança.
E então, agora, nesse panorama, quem é que você tá vendo assim que tem realmente esse direcionamento político para resolver isso, Ariston? Ô Juca, para eu te dar essa resposta, eu prefiro aguardar mais. Vamos deixar as coisas irem acontecendo, porque nós não temos ansiedade. Quem tem ansiedade é o candidato. O eleitor, a ânsia dele é ver um projeto bom para a sua comunidade. Então vamos dar mais tempo ao tempo para a gente entrar nas definições de nomes. Não é agora, é daqui a pouco. Vamos esperar mais um pouco. Você veja, a semana passada houve um alvoroço no Brasil todo. Só se falava na anistia de Bolsonaro e da sua turma. Essa semana já não se fala mais, porque a população foi para as ruas, no país inteiro, reagiu. Que negócio é esse? Você comete o crime e daqui a pouco eu chego lá e diz, está anistiado, você não paga mais nada, está perdoado. Que é isso? Para perdoar Bolsonaro, tem que perdoar muitas outras pessoas. Tem que haver uma isonomia. Perdoar Bolsonaro tem que perdoar o Beira-Mar, Fernandinho Beira-Mar, que são crimes mais ou menos correlatos. Um com um revólver na mão e o outro com um canhão na mão. Então, são atividades ilícitas correlatas. Nós temos que partir para a punição dessas pessoas, todas elas. Todas elas. Óbvio, se houve penas exageradas, existem os recursos jurídicos. O advogado de cada um volta à justiça, comprova que a punição foi exagerada e a própria justiça vai corrigir. Agora, a anistia, para aí, é demais. Dosimetria. Eles não sabem nem o que estão falando, eles não sabem o que estão falando. Dosimetria é o tamanho da pena, é a dose da pena. Então, quando você fala em dosimetria, você fala em diminuir a pena e fala em aumentar a pena. Eles querem dar anistia inventando um termo que é dosimetria. Não é isso. Juridicamente, é um reequilíbrio nas penas, e um reequilíbrio a partir de fatos palpáveis, a partir de atividades que a gente conheça. Não é possível estar anistiando ninguém neste momento. Este é o momento da apuração e da colocação das penas. A execução das penas, se será maior ou menor, cabe aos advogados e ao próprio tribunal, e não a gente. É isso mesmo, estão falando de reduzir para menos de 2 anos, Ariston. É menos de 10%? Não tem cabimento isso, não tem cabimento. Então é o quê? Uma justiça fake news? É uma justiça do faz de conta? As pessoas se expõem, Alexandre de Moraes ameaçado de morte, o presidente da República, o vice-presidente, várias ilegalidades acontecendo e agora vamos reduzir a pena. Que reduzir nada, tem que fazer com que eles paguem. Você falou aí no Alexandre de Moraes, ele tá aí com a história da lei Magnitsky. O Trump tá querendo deixar mais frouxa essa história e tirar essa lei dele da mulher. Já tirou. Isso foi um trabalho do Eduardo Bolsonaro, um deputado que está vivendo nos Estados Unidos às nossas custas, nós que pagamos o ordenado dele, o gabinete dele, o salário, é um custo mais ou menos médio em torno de R$200 mil por mês. Só isso, fora as tais emendas. As tais emendas que é motivo para um outro episódio muito maior do que esse. Ele foi para lá fazer fofoca, levar narrativas inconsistentes, e os americanos tomaram a medida estapafúrdia contra autoridades brasileiras. Agora o Trump já corrigiu, já tirou a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, contra a sua esposa, e vai tirar contra mais meia dúzia de pessoas que ele agiu. Não é possível
ter um deputado que devia já estar cassado. Esse presidente da Câmara Federal, o Hugo Mota, que às vezes eu chamava ele aqui de Hugo Mata, ele é um incompetente, ele não consegue nem cumprir a lei. Essa gente já devia estar em casa de pijama ou na cadeia, em casa ou na cadeia, e não morando nos Estados Unidos e ganhando o nosso dinheirinho. A gente trabalha, a gente luta, a gente paga imposto, para eles viverem no bem bom, não dá certo não. Isso é coisa nem para inglês ver, isso é coisa para o mundo de fantasia que eles criaram. Não dá certo mesmo. Esse Hugo Mota tem cara de boneco, né, Ariston? Aquele cabelinho penteado. Vou levar ele pra fazer um passeio sideral. O que você acha? Eu acho que você devia levar. Você vive falando nisso? Ele é um personagem para essa sua viagem. A primeira viagem, a cadeira número 1 seria para Hugo Mota. Ele é um dandy. Ele é um bonitinho. Penteadinho, parece, toda hora que você olha para ele na televisão, parece que ele saiu do banho, todo arrumadinho, de banho tomado, e só faz bobagem, Ele é aquele que passou 2 dias sem poder sentar na cadeira dele, porque a direita sentou lá e disse, aqui você não manda, e ele passou 2 dias sem ir ao plenário. Agora um deputado acho que do PT, Glauber, cometeu uma discrepância lá na Câmara. E qual foi essa discrepância? Agrediu um cidadão dando um chute no traseiro dele e ele queria caçá-lo, fez tudo para caçá-lo. Os deputados saíram em sua defesa, conseguiram atenuar a sua ânsia de vingança e ele foi condenado a uma suspensão de 6 meses. Mas veja bem, ele também sentou na cadeira, aquelas mesmas cadeiras que a direita sentou e passou 48 horas. Ele sentou na cadeira e 2 horas depois foi arrancado na truculência. E os truculentos de Hugo Mata, o que é que eles fizeram? Agrediram inclusive os jornalistas. Esse cidadão tem que acabar o mandato dele logo, tem que ir embora, esse Hugo Mota. Isso foi um desacerto. Botaram um dandezinho da Paraíba, todo penteadinho, para comandar a Câmara. Não tem estofo, não tem experiência, não tem vivência, não tem cultura, não tem energia para conduzir a Câmara Federal. Vá para casa, Hugo Mota. Ô Ariston, vou cantar uma bola para você. A Renata Esplanada tá vestida de Mamãe Noel. Vamos chamar ela de Brasília para ela falar um pouquinho dessa história do Mota aí, o que isso tá repercutindo lá na capital federal? Vamos, agora posso chamar a sua atenção, Juca? Pode, né? Ótimo. Quando você tiver uma notícia dessa, deixa o fato aparecer. Você anuncia antes e tira a expectativa da gente. Mas eu quero ver a Renata Esplanada vestida de Mamãe Noel. Ô Ariston, antes de chamar a Renata, isso se chama fofoca. Fofoca. Você sabe o que é fofoca? É o atual fake news. É a prima da babaleia. Vai, Renata, manda ver aí de Brasília. Olá, Ariston. Olá, Juca. Direto de Brasília, com roupa de Mamãe Noel, porque até o Congresso entra em clima natalino, pelo menos no figurino. Falando sério por um instante, o presidente da Câmara, Hugo Mota, voltou ao centro das atenções por episódios envolvendo agressões a jornalistas. Um assunto grave, que não combina nem com democracia nem com Natal. Imprensa livre não é favor, é obrigação e respeito nunca deveria entrar em recesso. Agora, deixa eu fazer um parêntese. Essa roupa aqui era para ser surpresa, mas o Juca, esse fofoqueiro profissional, tratou de espalhar tudo antes. Estragou meu momento natalino, viu? Mas tudo bem, é Natal, eu perdoo. Desejo boas festas a todos os amigos do manicômio da política, com mais paz, mais diálogo e menos confusão em 2026. Volto com vocês no estúdio. Renata, você deve ter escolhido um estilista da melhor qualidade.
porque você vestida de Mamãe Noel só se iguala quando você colocou aquela camisa do Vasco da Gama. Aquela foi show. E agora com essa roupa de Mamãe Noel também. Parabéns, você está ótimo. Ô Ariston, vamos a um rápido intervalo. O Natal tá chegando. Eu tenho que preparar os presentes que eu vou ganhar. Mas olha só, Juca, nós nem falamos, você já quer intervalo? Intervalo de quê? Vamos conversar mais, vamos aprofundar os assuntos, vamos entrar no que for necessário. Então, o próximo anúncio que você fizer de intervalo, faz com mais prazo, deixa a gente discutir mais. Tá beleza, mas é rapidinho, a gente vai e volta, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Já estamos de volta, Ariston. Pronto, continue a falar quanto você quiser. Olha, a rigor, eu estou aqui para manter uma conversa com o espectador, com o telespectador. E essa conversa passa pelo nosso dia a dia. Não adianta a gente querer estar viajando aí para Astúria, para Copenhague. Nossa conversa é aqui. É Brasil, é Rio de Janeiro. E o que nós tivemos de importante nesses últimos dias foi a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi para lá, passou 5, 6 dias de castigo e mandaram ele para casa. Acontece que nessa prisão dele, pegaram o celular dele, prenderam o celular dele e começaram a averiguar agora esse celular. E o que encontraram no celular? Coisas escabrosas. A primeira já veio a público, é a ligação dele com o desembargador, que também já estão atrás dele, se comprometendo na liberação de algumas pessoas que fazem parte desse grupo dele. Um grupo estranho, um grupo que ninguém sabia quem era. Chegou lá, ele foi eleito presidente da Assembleia, fato único na história da Assembleia do Rio de Janeiro, com todos os votos. Ele teve 70 votos. Será que é porque ele é mais bonito do que você, Juca? Será porque ele fala bem? Não, ele não fala bem. E é por causa de quê? Vamos imaginar, nós dois. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho pensamentos sobre isso. São compromissos pessoais que levaram ele a ter esses votos todos. E chegou a hora dele ter que responder por isso. E vai responder. Eles brincam, mas nesse meio existe um negócio que tem respeito da população, que tem responsabilidade, que age bem, que é a Polícia Federal. E ela vai atrás de tudo e vai botar para fora os podres dessa administração. Ariston, parece mentira, mas todo mundo que chega ao poder, depois no fim vai para o mau caminho, Ariston. Por que isso acontece? Não é verdade. Não é todo mundo que faz isso. Eu conheço inúmeros políticos que estão sem mandato no momento, pessoas muito decentes, muito honradas. Posso até citar de memória aqui alguns deles. Por exemplo, o Franco Montoro, foi governador de São Paulo, um homem do bem. O Fernando Henrique Cardoso, também um político respeitável. Teve depois um desequilíbrio um pouco para a direita, mas não comprometeu a sua biografia. Leonel Brizola, a mesma coisa. Miguel Arraes, o que se falar de Miguel Arraes? Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, está vivo, está aí para contar a história dele. Um homem decente, um homem honrado, um homem direito. Existem muitos assim. O que acontece é que eles viraram minoria. E virando minoria, eles perderam o poder das casas que poderiam influir. E esse poder caiu na mão de uma maioria corrupta, incompetente, salafrária.
E é disso que nós temos que nos livrar, é dessa gente que só pensa em si, e o Estado é isso que a gente sabe, uma maravilha de Estado como o Rio de Janeiro, hoje cercado por favelas por todos os lados, porque não há um plano de habitação. E eu vou dizer isso a você, e vou dizer com muita segurança, eu já passei por esses tapetes, eu conheço isso. É fácil resolver, é só querer, é só centrar a atenção e as baterias em cima dos problemas. Todos eles são resolvíveis. A segurança também. Essa é mais difícil, mas também se resolve. Se traz essa violência a um nível de convivência razoável, como é na Europa. Ruim é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e em Israel, em que a violência surge, ninguém sabe de onde. Agora mesmo nos Estados Unidos, um maluco entrou na universidade e atingiu 15, 20 estudantes que lá estavam fazendo prova. Agora mesmo na Austrália, um outro maluco, 2 malucos, o pai e o filho, mataram 20 pessoas a tiro na rua. E qual é a motivação deles? Ninguém sabe. Isso sim é terrorismo. No Brasil é crime organizado e crime desorganizado. Eu acho até que o crime desorganizado tem feito mais mal ao Brasil do que o crime organizado, porque é um embate diário da população com a violência. Nós temos que atacar isso. Não é. É difícil? É impossível? Não, não é. É possível, basta o governo concentrar nisso. Resolver problema de educação, resolver problema de saúde, resolver problema da violência. Vamos esperar um projeto que abrace essas causas e vamos votar e dar força a esse governante. Ele vai conseguir resolver. Ariston, mas o que a gente pode programar ou pensar de melhoria de qualidade de vida aqui no nosso estado em 2026? Qualidade de vida, nesse ano de 2026, eu acho muito difícil a gente ter força para virar. Mas o que a gente tem que fazer é abrir os olhos, estar vigilante e denunciar todas essas porcarias que acontecem aí. Denunciar todos eles, colocá-los numa linha que a população consiga ver naquele cidadão o seu inimigo, o seu algoz, quem comete crime contra você. Vamos ficar alertas, vamos ser vigilantes, vamos cobrar posições, é o que a gente pode fazer. E vamos escolher bem os próximos governantes. Muito bem, é isso. É ficar de olho, alerta e estudar quem vem por aí, né? As possibilidades de mudança. Evidente, tudo isso parte de um bom projeto. Um bom projeto, aí você vai dizer, mas bom projeto não é a solução. Lógico que não é, mas é um caminho a ser trilhado. Se o projeto for bom e a gente tiver conhecimento e apoiar esse projeto, a gente começa a cobrar a execução do projeto. E vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Que o Brasil tem meios para isso. O que não pode é a gente estar convivendo com a taxa mensal de 15% de juros, a mais alta do mundo, ou a segunda mais alta do mundo. Esse dinheiro todo que sobra do nosso esforço, do nosso trabalho, esse vai todo lá para fora para pagar aos aplicadores e fica aqui dentro também. Muitos bancos e muitos milionários vivem de renda, os rentistas. Então o nosso esforço vai para o bolso dessa gente, não vai para os projetos necessários. Nós temos que diminuir esses juros e temos que aplicar esse dinheiro nos projetos que venham ao encontro dos interesses da população. Essa é a saída. Bom, então você hoje analisaria de que forma a frase que eu sempre ouvi desde pequeno: o Brasil é o país do futuro? Eu acho que o Brasil é o país do presente, mas pelo esforço da sua população.
não pelo esforço dos seus dirigentes. O Brasil é o país do presente. Nós devemos lutar por um país justo, igualitário, no presente. Para isso, eu insisto no que eu estou dizendo. Nós precisamos de um projeto que galvanize toda a opinião pública, que tome conta de todos nós, que nós acreditemos nele e vamos nos esforçar para que o vencedor da próxima eleição cumpra o prometido, cumpra o projeto. Não adianta fazer um livrinho bonitinho e dizer esse é meu projeto. Não. O projeto tem que ser discutido nos programas de televisão, nas entrevistas aos jornais. Tem que ser debatido nas praças públicas, nas casas, na vizinhança, nos bares, nos clubes de futebol, em todo lugar, para que a gente consiga depurar um caminho a ser seguido. Muito bem dito. Tem razão, Ariston. Olha, vamos fazer agora um balanço, então, tipo retrospectiva de final de ano, e já tá quase chegando ao fim, Ariston. Faz um balanço aí do que foi para você o ano de 2025. O Natal de 2024, para mim, foi igual ao Natal, está sendo igual ao Natal de 2025. Por exemplo, em 2024, eu já conhecia você. Você não me deu nenhum presente. No Natal de 2025, até agora, nada chegou para mim. Então, o Natal para mim tem sido igual. Você me abandonou, você é incapaz de mandar um panetone para mim. Mas tudo bem, o de 2026 há de ser melhor. Eu acredito que o Brasil vai entrar numa fase que nunca teve na vida, uma fase de avanço, uma fase de pleno emprego, uma fase de melhoria dos salários. Eu mesmo tenho alguns funcionários. Você acha que eu estou satisfeito com eles? Não. Sabe por que eu não estou? Porque eu pago mal. Mas você sabe por que eu pago mal? Porque não há sobra. A economia é desviada para muitos impostos e para muitas coisas desnecessárias. Havia necessidade de sobrar mais emprego para os assalariados serem melhor remunerados. Essa é que é a verdade. Muito bem, Ariston. Ó, o teu presente vem do espaço sideral. É um panetone com meteoritos. Delicioso. Vai chegar. Deve ser aquele que bate na terra e explode. E vai me levar junto. Esse eu dispenso, não precisa me mandar, não. Ele é bom, Ariston. Tem calda de chocolate. Ele explode, mas tem chocolate. Tá bom, vamos aguardar. Ariston, quero deixar aqui os votos de um Feliz Natal para você, sua família. E olha, muita paz, harmonia e uns quilinhos a mais que você tá precisando, né, Ariston? Não, eu não estou precisando de quilos a mais. Eu não bebo champanhe. Eu bebo refrigerante e às vezes uma cervejinha, raro. Porque não é porque eu não gosto, não. É porque meu organismo não reage bem, me dá dor de cabeça, esse tipo de coisa. Eu também desejo para você um Feliz Natal, para todos os telespectadores, dizer que, olha, meu coração está com vocês. Eu gostaria muito de viver num país melhor e gostaria muito que vocês vivessem de uma forma melhor. Isso é possível, isso é viável, é alcançável e depende do nosso espírito de luta e da nossa vigilância. E vamos permanecer assim que nós vamos conseguir. Feliz Natal, pessoal! Até a próxima! Feliz Natal para todos vocês!